Resolução COFEN 801 de 2026. Já começamos no ano com uma resolução super polêmica para os nossos colegas médicos, que inclusive se pronunciaram nas redes sociais. Eu fui a enfermeira ousada que foi lá comentar e recebi aí alguns comentários haters deles, dizendo que eu não poderia falar isso, falando que ninguém se importa e assim por diante. E aí, será que os médicos estão com a razão, dizendo que o enfermeiro não tem competência, porque foi isso que eles falaram da gente, para fazer prescrição de antimicrobianos, ou na verdade eles não estão fazendo o próprio dever de casa, resultado na média, para dizer o que as outras profissões podem ou não podem fazer? Será que essa resolução ela traz novidades para a prática da enfermagem, ou talvez ela só está organizando uma coisa que a gente sempre fez? Você precisa entender não só o que é a Resolução 801, mas também como que ela pode cair na sua entrevista de emprego ou até mesmo nos concursos públicos. Porque a gente está falando de uma resolução que está não só legitimando, mas organizando a prática assistencial do enfermeiro em protocolos muito conhecidos. No final do encontro de hoje, eu ainda vou te entregar um checklist para você não perder nenhum aspecto na segurança do seu trabalho e esse mapa mental que eu vou trabalhar no nosso encontro de hoje. Bem, vamos lá, olho aqui na tela. Primeiro que essa resolução, gente, ela traz como alguns eixos centrais, na verdade, assim, ela vai consolidar o que está descrito na nossa lei do exercício profissional de 86. Você vai perceber que, inclusive, um trecho da resolução, ela é quase que um Ctrl-C, Ctrl-V da nossa lei do exercício profissional, que estabelece diretrizes nacionais para a prescrição do enfermeiro e insere a prescrição no contexto do processo de enfermagem. Lembrando que o processo de enfermagem atualizou da sistematização para processo, você precisa estar atualizado sobre isso também, mas eu vou comentar brevemente no nosso encontro. Vamos então à fundamentação legal e política para você entender todos aqueles considerandos que estão na resolução. Você percebeu que quando você abriu aquele PDF, tem uma lista de considerandos. Ali é uma linha de raciocínio para a gente chegar até a resolução. O meu trabalho foi pegar cada um daqueles itens e destrinchar aqui para você perceber porque o que está ali é legal, é legítimo e o CFM não tem nada que se meter. Na verdade, eles nem têm competência técnica para fazer isso, né? Quem avalia enfermeiro é outro enfermeiro. Mas eles não poderiam fazer isso se eles tivessem feito, inclusive, o próprio dever de casa. E eu fiz isso aqui para você e para eles também. Bora lá. Constituição Federal coloca que o direito à saúde é uma responsabilidade do Estado e garante a liberdade profissional, no caso a nossa liberdade de trabalhar também. Nós temos o nosso decreto 7498, publicado em 86, que coloca que é uma atividade privativa do enfermeiro a prescrição de medicamentos estabelecidos em programa de saúde pública em rotina aprovada pela instituição. Esse ponto aqui eu quero que você preste atenção, porque a gente vai basicamente ver esse trecho aqui sendo repetido um pouco mais abaixo, mostrando que realmente é algo que já é oficial. Desde 86, o enfermeiro pode prescrever enquanto previsto em programas de saúde pública ou aprovados em rotinas de instituições. Nós também, bom fazer um resgate da Lei 8.080, que coloca que a integralidade da assistência também prevê a prescrição medicamentosa, vai incluir as medicações. E aqui o argumento, um dos mais fortes, na verdade, na discussão do decreto 801. Por quê? Lei do exercício da medicina, nossa famosa lei do ato médico, lei 12.842, publicada em 2013. A nossa lei é de 86. A deles é de 2013. Nós chegamos primeiro no pré-requisito lei de exercício profissional. Mas olha só, a lei do ato médico tem uma coisa muito interessante que eu me dei o trabalho de analisar e eu encorajo que você faça isso também. Não está descrito na lei do ato médico que a prescrição de medicamentos ou o diagnóstico nosológico é uma atividade privativa do médico. O que está descrito na lei deles é a definição do diagnóstico nosológico, não que é uma atividade privativa. Existiam esses pontos na lei original deles, mas eles foram vetados pela Presidência da República e mantidos pelo Congresso Nacional. Ah, então por que eles estão falando que o diagnóstico nosológico... Gente, essa parte da lei não existe. O que existe é somente a definição, essa parte aqui que eu copiei e colei para você. E por que o governo barrou, vetou e manteve pelo Congresso
que a prescrição e o diagnóstico não são atividades privativas do médico. Segundo o governo, isso está publicado, inclusive todos os links que eu consultei vão estar aqui embaixo da legenda para você também consultar, tá? Isso é importante. O governo afirmou que tornar o diagnóstico nosológico privativo do médico inviabilizaria protocolos e diretrizes clínicas do SUS que dependem de atuação multiprofissional, inclusive com o diagnóstico nosológico por outros profissionais de saúde, como enfermeiros, cirurgiões dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas e outros. Quantos outros profissionais, quantas pessoas seriam prejudicadas se essa lei fosse aprovada do jeito que eles escreveram? O governo vetou, não existe isso na lei do exercício da medicina. Então, aqui eu já mostro para você que aquela parte do post, inclusive do Conselho Federal de Medicina, de que o diagnóstico é atividade do médico, não é. Essa parte foi vetada na lei deles e o governo se pronunciou dizendo por que não aprovou. Nós temos algumas normas da Anvisa em que por que a gente tem esses considerandos na nossa legislação? Porque a forma que a gente vai prescrever, digamos assim, a burocracia, que papéis a gente tem que preencher, como a gente tem que preencher, são regulamentadas por normas da Anvisa. No caso, a RDC 882, que vai descrever quais são os medicamentos que precisam de prescrição e quais não precisam. No caso, a nossa resolução, ela descreve a forma de prescrição de acordo com essa resolução 882. Lembrando que o objetivo dessa resolução da Anvisa não é dizer quem pode prescrever, é organizar a dispensação de quais medicações precisam de prescrição e quais que não precisam. E a resolução RDC 973 de 2025, que vai colocar quais são os critérios para prescrição, dispensação e controle. Esses critérios todos estão no detalhamento de como que vai acontecer isso pelo enfermeiro. No caso, a gente está cumprindo as normas da Anvisa para a gente poder prescrever. No caso, como que a receita vai ser redigida, quais são as informações mínimas necessárias, esse tipo de coisa. É disso que fala essa resolução da Anvisa. E, não menos importante, nós temos a atualização do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, em que incluiu a categoria enfermagem como passível de prescrição. Nós não estávamos inseridos ainda e o sistema foi atualizado, ou seja, hoje o sistema da Anvisa aceita a prescrição realizada por enfermeiros. Aconteceu uma atualização pregressa à publicação da Resolução 801, ou seja, estamos totalmente respaldados legalmente e seguindo as normas da Anvisa para a gente trabalhar. A nossa resolução cuidou desse dever de casa. Foi muito bem escrita, na verdade. Nós temos importantes pontos de atenção previstos no nosso Código de Ética, deveres, direitos e proibições, em que se você foi um bom estudante da disciplina de legislação de enfermagem, você lembra muito bem que ela faz menção direta a questões relacionadas a medicamentos, seja de forma direta ou seja de forma indireta. Vamos ver aqui. Dos deveres: assegurar a pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. E aqui um ponto de atenção: a imperícia. Se você não sabe o que está fazendo, não é para fazer. Isso, inclusive, vai ser minha principal orientação aqui no final do nosso encontro. Artigo 13. Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para o trem. Se você sabe que você não sabe, você não tem que aceitar fazer. O nosso Código de Ética é muito claro sobre isso. Artigo 14. Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. Aqui a gente tem de forma muito explícita que é sua responsabilidade estudar, se atualizar. Se você é o tipo de profissional que diz que, se querem que eu faça, tem que me capacitar. Você também é responsável pela sua qualificação. Então não serve como desculpa dizer que a minha gerência não me qualificou, o meu coordenador de enfermagem. Nós devemos nos atualizar rotineiramente, até porque nós lidamos com vidas humanas, né? A gente não pode ficar esperando outra pessoa fazer isso por nós. E artigo 21, proteger a pessoa, a família e a coletividade contra danos decorrentes de, aqui cortou um pouquinho, mas imperícia, imprudência e negligência. Se você vê uma pessoa que está errando, você também precisa atuar. Nossos direitos: aprimorar conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação à nossa prática profissional, no caso, dialogando muito com os deveres. Artigo 10, recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança profissional à pessoa, à família e coletividade.
atividade. Se você não sabe fazer, você deve se recusar à realização. E as proibições, que são bem claras sobre questões relacionadas a medicamentos. Artigo 30. Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se das possibilidades de riscos. Se você não sabe, não é para fazer. Percebe o quanto que nós precisamos estudar continuamente, inclusive todos os medicamentos previstos nos protocolos, seja governamentais ou aprovados por instituição? É a gente que tem que estudar. Artigo 31. Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente, no caso, a Resolução 801, que está vigente, e em situação de emergência. Aqui nessa proibição, a gente vê como está atrelado a prescrição a protocolos. A gente não prescreve da nossa cabeça. Eu acho que essa garganta aqui merece um Clavulin. Qual é a indicação prevista do Clavulin? Tem que saber prescrever dentro do nosso protocolo. Fugiu do protocolo, a gente precisa encaminhar esse paciente, essa pessoa, para o profissional médico. E artigo 32, executar prescrições de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa. Dialogando com o que eu já falei de se você não sabe, não faça. Agora, continuando aqui no caso do processo de enfermagem, atualização da sistematização, especificamente na fase de planejamento de enfermagem, a gente tem de forma escancarada, que faz parte do planejamento de enfermagem, cuidados advindos de protocolos assistenciais, tais como a prescrição de medicamentos padronizados nos programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição, bem como a solicitação de exames de rotina e complementares. Nossa, não tá parecido com a nossa lei desse profissional? Não tá? Óbvio que tá. A gente precisa se basear nas nossas leis. A lei desse profissional é uma lei nacional. A gente não pode criar nada além disso. Por isso que no planejamento de enfermagem, que foi na nova resolução publicada em 2024, está descrito que faz parte do planejamento de enfermagem a prescrição de medicamentos, mas, no caso, padronizados em programa de saúde pública. Nada mudou do reino. Está realmente só sendo organizada. E aqui, uma resolução específica da enfermagem obstétrica que coloca como possível, sim, a prescrição de medicamentos conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde ou pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. De novo, atrelando a prescrição a protocolos vigentes. Não é da nossa cabeça. A gente não tem a mesma liberdade que o colega médico. A gente prescreve dentro dos protocolos. Inclusive, a literatura internacional é muito clara falando a vantagem que é o enfermeiro enquanto prescritor, porque a gente segue mais o protocolo do que comparado ao profissional médico, por exemplo. Nós somos profissionais protocolares, digamos assim. A gente sabe muito bem seguir a seta, de forma mais grosseira para você entender. Aqui, os principais artigos, e aqui vai fazer um arremate, como que inclusive a Anvisa recomenda, do que eu comentei com você agora, onde e como prescrever. Sempre na consulta de enfermagem, aplicando todas as fases do processo de enfermagem. Esse é o nosso passo a passo, é o nosso roteiro de trabalho e sempre baseado em protocolos, rotinas aprovados ou em programa de saúde pública. Sempre, não tem exceção. Isso significa que, se a gente tiver um colega de enfermagem, um enfermeiro, pegando o sulfato ferroso, que é previsto em X protocolos, e prescrevendo, eu acho que você tá com anemia, vou prescrever para você, porque eu posso prescrever? Não, você não pode. Você só pode fazer dentro dos protocolos. E o que a receita deve conter, e aqui assim é Anvisa até dizer chega, protocolo em ano, instituição e o CNPJ dessa instituição, nome e corém do enfermeiro que está realizando, nome do paciente, o medicamento via e posologia. Estamos seguindo tudo que a Anvisa está solicitando para prescrição de medicamentos e a nossa resolução diz isso com detalhes. E aí sim chegamos ao grande momento de quais são os medicamentos, afinal de contas, que nós podemos prescrever. Olha só, além de eu não quero falar só de qual é o remédio. Qual é o quê? É Clavulin? É azitromicina? É sulfato ferroso que eu comentei agora? Não. O que a gente precisa lembrar é que todos esses medicamentos já estão descritos nos protocolos ministeriais. Se você for da enfermeira da atenção primária ou então enfermeira obstétrica, você conhece isso aqui muito bem. Agora, se você não é e quer entrar nessas áreas, você precisa se apropriar de estudar, que eu tô querendo dizer de verdade, para poder atuar nas infecções sexualmente transmissíveis, na contracepção, no PrEP do HIV, no pré-natal, saúde da criança, nosso querido IDP conhecidíssimo. Recomendo que você estude, ele é maravilhoso, muito bem feito.
tuberculose e hanseníase, diabetes, hipertensão, tabagismo. Somos conhecidos internacionalmente por a gente ter conseguido diminuir o uso do tabaco na população brasileira. O enfermeiro pode sim prescrever a terapia de reposição de nicotina. E dengue, nosso grande problema, nossa doença endêmica, ora epidêmica, nós também temos um protocolo, inclusive, específico para enfermeiros. Tem protocolo específico para enfermeiro, tanto para dengue quanto para tuberculose. Então, assim, quando eu olho essa lista, especialmente se você já trabalha na área, você conclui junto comigo que, peraí, não tem nada de novo aqui. A gente já fazia essas coisas. O que a gente tem agora é uma resolução organizando a parte da prescrição, a necessidade de pré-requisitos que a Anvisa já nos orientava e dizendo qual é a fonte. Inclusive, se você abrir esse anexo 2 aqui, você vai perceber que você tem os medicamentos, o que ele vai fazer e aonde está escrito a referência para a gente estudar. É só você esgotar as referências que a própria resolução te aponta. E orientações que eu tenho para te dar especificamente. E aqui vou até dar um zoom, porque eu fico preocupada com essa parte. Eu recomendo que você leia integralmente a resolução 801. A aula não termina aqui. Tá aqui na legenda para você consultar e você fazer o seu estudo, assim como todos os links que eu consultei para montar essa apresentação. Se você não se apropriar, argumento por argumento, como é que você vai contra-argumentar e, além disso, ter segurança na sua prática de trabalho? Segundo ponto, estudar farmacologia de cada medicamento previsto no protocolo recomendado. Se você é da atenção primária, se você é da enfermagem obstétrica, se você é de uma instituição que tem um protocolo vigente, você precisa abrir o livro, precisa ler artigos, precisa consultar a fonte para saber o que você está fazendo. Não é só escrever, assinar e carimbar. É estudar. Assim como todas as outras profissões precisam estudar novidades, atualizações, você também precisa. Eu também preciso. E estudar prevenção quaternária. Esse aqui é um conselho da professora. Saber o risco e benefício de cada ato, seja ele medicamento ou até mesmo a tecnologia leve. Nem tudo é só benefício. Tem coisas que sim têm risco. E quanto mais a gente estudar os riscos, mais práticas, mais segura se torna a nossa prática para o nosso usuário e para nós mesmos. Primeiro, não causar dano. Bem, conforme eu já disse, eu deixei todos os links que eu consultei para elaborar essa aula aqui na legenda. E se você também quiser se tornar a minha aluna e aprender a desenvolver a sua carreira da enfermagem de maneira que você não só cresça, mas seja reconhecida na área que você quer se desenvolver, eu também deixei aqui na legenda um link para minha imersão carreira na enfermagem, em que em 90 minutos eu te dou diversas dicas para você tornar o seu currículo mais competitivo. A sua carreira não começa só quando você entende uma resolução. Na verdade, ela continua conforme você continua se dedicando a ela. É realmente uma linha reta, mas você precisa se dedicar. Espero que hoje eu tenha colocado um tijolo em prol da sua profissão. A gente vai se falando. Ah, não esqueça de deixar sua curtida e se inscrever no canal, porque eu pretendo produzir mais aulas para você se tornar uma enfermeira cada vez melhor. Até a próxima!